Ok. Olá, olá, olá. Boa tarde. Aqui Clara Ullman com vocês. Muito obrigada pelo privilégio de estarem sempre aqui online comigo. Hoje eu sei que para os terapeutas que me assistem frequentemente está um dia bastante corrido, né? A gente acabei de ouvir a nossa líder parabenizando vocês, que tem feito um trabalho lindo e diferenciado. Eu acho que todo mundo precisa assistir essa live hoje. Nós vamos falar de uma coisa muito, muito importante, que é a questão do sono. A gente dá pouca importância a isso, mas eu acho que a gente dá até porque a gente não entende muito quais são as complicações de uma deficiência, né, de dormir bem. Então, hoje a gente vai aprender aqui como que a gente vai fazer para ter mais saúde e um sono de melhor qualidade. Algumas pessoas até entendem a importância de uma boa noite de sono, mas elas simplesmente não conseguem uma boa noite de sono. Então, hoje nós vamos dar muitas dicas aqui, tá bom? Vamos lá? Vem comigo. Insônia. Essa moça não tá nada feliz, né, gente? Quem já sofreu com insônia ou sofre com insônia, sabe do que eu estou falando. É desesperador você saber que o dia está amanhecendo e que você vai ter que começar uma nova jornada e você não conseguiu ainda dormir, né? Ou tá tendo um sono muito fragmentado, toda hora acorda. Isso é desesperador, né? E no outro dia o rendimento é menor. Hoje eu vou trazer para vocês aqui um estudo que foi feito em Harvard há pouco tempo. 3 cientistas fizeram uma pesquisa e eu vou compartilhar para vocês em primeira mão o resultado dessa pesquisa feita em Harvard. Vamos lá. Por que nós dormimos? Para quê? Qual é a necessidade realmente de dormir, né? Primeiro, gente, e mais importante, coisa que a gente necessita é uma proteção, uma defesa imunológica. Sabe que eles fizeram um estudo entre as pessoas que tomavam vacina. A pessoa tomava uma vacina, por exemplo, e ela não, se ela não dormisse uma noite, depois da vacina, ela não conseguia ficar imune. Olha que coisa, né? Eles fizeram com a vacina do hepatite. Então, a proteção imunológica, ela acontece através de um hormônio chamado melatonina. A melatonina, todo mundo conhece que é boa para dormir, mas ela não é só boa para dormir. Ela responde a todo o sistema imunológico, todo o sistema de proteção do nosso corpo. Então, ele também faz uma regulação hormonal, né? Como eu acabei de dizer, a melatonina é só um dos hormônios, mas muitos hormônios estão relacionados ao sono, a uma boa noite de sono. Um deles, por exemplo, é o hormônio do crescimento, né? Então, se você já passou dos 30, ou se você tem uma criança e quer que essa criança se desenvolva bem, a primeira coisa que a gente precisa fazer é cuidar do sono, né? E se você já passou dos 30, a produção do hormônio do crescimento diminui bastante. Então, você tem que prestar atenção. Muito importante, gente, muito importante. O sono, uma boa noite de sono, limpa as toxinas do cérebro. É isso mesmo que você ouviu. E a gente vai aprender quais são essas toxinas, como isso acontece. Mas é muito importante saber que a nossa saúde cerebral depende exclusivamente disso. Regula o humor. Eu sempre digo que saúde está relacionada ao bom humor. Você pode dizer assim, eu sou saudável, mas se você não tem bom humor, e eu não estou falando de ser engraçada, aquela pessoa que
tipo meio palhaça e tal, que faz os outros rir. Não, não, eu estou falando de humor mesmo. Eu estou falando de como você entende as coisas, vê as coisas. E eu vejo muita gente com deficiência, né, de boa noite de sono, que vê tudo errado, enxerga tudo errado, pensa tudo errado, né? Errado no sentido de que só vê o negativo, só vê. E será que isso é verdade? A gente vai aprender hoje. Então, por esse estudo da Universidade de Harvard, foi constatado que sim. E está diretamente relacionado à memória e aprendizagem. Interessante, né? Mas por que mesmo que a gente precisa dormir, hein, gente? Bom, além de tudo isso que eu falei, eles fizeram uma pesquisa com animais e eles perceberam que os animais, por exemplo, animais do mar, eles necessitavam, tinham mais problemas porque eles dormiam menos. Mas eles fizeram também uma experiência com ratos, né? E entenderam que os ratos morrem sem dormir, né? E os humanos também morrem sem dormir. Então, dormir é grande parte da vida. Esse estudo ele visou bem a questão de quantas horas você dorme, mas eu diria que até mais importante do que quantas horas você dorme é se você dorme com qualidade. Limpeza da beta-amiloide. O que é isso, Clara? Você já veio com esses nomes complicados. Gente, deixa eu explicar para vocês. Todos sabem aqui que eu tive um tipo de Alzheimer, né? Então, eu apresento para vocês o Alzheimer que eu tive, chama-se Alzheimer amiloidose. O que é isso? Essa é uma substância que a gente produz e exatamente quando a gente dorme é que a gente faz essa limpeza. Então, nesse estudo foi comprovado que as pessoas que estão mais despertas, que não conseguem dormir, elas fazem menos limpeza da beta-amiloide. Isso quer dizer que se você não dorme direito, você tem muitas chances de fazer um Alzheimer mais cedo, tá? Memória. O que eu mais ouço das pessoas que têm problema com sono é dizer assim, gente, mas eu tô com problema de memória, eu não sei onde eu ponho as coisas, eu não acho nada, eu tô confusa, eu não consigo fazer as coisas direito, eu não consigo estudar. Muita gente chega a falar assim, eu não consigo ver uma live sua, sabe, aquela pessoa que está sempre com o cérebro em nuvem. Então, a questão da memória, ela depende exclusivamente de dormir. E nesse estudo, nessa palestra de Harvard, estavam lá Peter Hu e Matt Walker. Eles são autores do livro Emotional Words, né? Emotional Words é o nome do livro, né? Então, dormir equilibra as emoções e memória. E tão interessante porque eles conseguiram perceber e medir que a memória emocional depois de dormir, então, daquela pessoa que dorme, tá ok, e da pessoa que não dorme, né? Sleep é dormir e não sleep não dormir, né? Então, as pessoas que dormiam, elas conseguiam lembrar, eles fizeram um teste assim, colocaram as pessoas para ler textos e deixaram algumas pessoas sem dormir e outras dormiram, né? Os autores desse livro fizeram esse teste com milhares de pessoas. As pessoas que dormiam, elas acordavam e lembravam mais coisas positivas. E as pessoas que não dormiam, elas só tinham memória para as coisas negativas do texto. Então, porque o próprio hormônio que faz você dormir bem, né, que é a melatonina, ele vem da serotonina. Eu expliquei isso na aula de ontem sobre vitamina D, né?
Que a vitamina D libera triptofano, e o triptofano produz serotonina, e da serotonina a gente consegue a melatonina. Então, isso tem uma explicação para aquela pessoa que é negativa, vê tudo errado, sabe? Você fala uma coisa bonita, a pessoa vai lá, pega alguma coisa negativa em relação àquilo que você falou, né? Isso quase não acontece, né, gente? Então, isso é um problema metabólico, é um problema de sono, e a gente precisa ajudar as pessoas. Ao invés só de criticar a gente, aquela fulana é negativa, né? Ai, fala mal de todo mundo. Ai, que pessoa tóxica. Eu ouvi isso essa semana. Então, ao invés de criticar, a gente deve estender a mão e ajudar, sabe? Porque essa pessoa pode ser uma pessoa que não está conseguindo dormir, então ela não tem ânimo, ela não tem vontade, tudo que ela vê é tipo meio negativo, tá? Memória emocional depois da privação do sono. Foi um outro teste que os autores desse livro fizeram também, e eles começaram a perceber que as pessoas que dormiam, elas conseguiam ter uma memória mais positiva. Então, eles contam o caso de uma pessoa que levou, falou assim, o marido falou assim, a minha mulher acha que eu preciso de um psiquiatra. Mas por quê? Ah, porque eu só lembro das coisas negativas que aconteceram. Então, gente, se você tem um parceiro, ou um filho, ou alguém que só vê o lado negativo, só lembra das coisas negativas, gente, quão irritante é você viver com uma pessoa que só reclama, que só vê as coisas negativas, que só fala do que é ruim, do que não tem, sabe? Então, essa pessoa pode ser uma pessoa que está tendo uma privação de sono de qualidade, tá? Então, nesse gráfico do livro, mostrou que as pessoas que dormiam, elas tinham mais alto nível de coisas positivas. Já as pessoas que não dormiam tinham mais alto nível de coisas negativas, né? O sono consolida o percentual de aprendizagem. Então, uma pessoa que não dorme, ela vai ser uma pessoa com menos qualidades naquilo que ela aprende, né? Então, se você fala assim, gente, eu tenho dificuldade, não sei como que, sabe, como que eu vou conseguir aprender, ler e lembrar o que eu leio. Enfim, se você tem esse tipo de dificuldade, acha que é difícil, e eu tenho isso exatamente desde muito nova, né? E as pessoas não acreditam, né? Mesmo que eu mostre lá meus exames feitos por neurocientistas, as pessoas não acreditam que eu tenho problema de aprendizagem. Mas, gente, eu encontrei os meios que eu vou ensinar aqui para vocês para melhorar a minha memória, né? Eu cheguei a ficar do tipo assim que eu não sabia dizer qual era a data do meu nascimento, qual era o meu nome completo, não sabia dizer meu endereço, ficava perdida na porta de casa, eu tinha um ponto de ônibus assim, eu lembro que era uns 30 metros da minha casa. Uma vez eu fiquei 2 horas andando, porque eu não lembrava. Eu ia todo dia para a escola, não lembrava o trajeto da escola, mesmo com o GPS eu não conseguia chegar lá. Então, isso tudo porque durante muito tempo eu não dormi. E eu achava, gente, que não tinha tanto problema não dormir, sabe? Eu ficava lendo livros, eu lia, eu gostava de ler, né? E eu achava que isso não tinha problema. Só que isso teve um problema imenso, porque nem os livros que eu li eu consegui lembrar depois, né? Então, o curso da melhora. Então, esse estudo, né, que foi divulgado nesse livro, mostra que houve uma melhora significativa em 3 dias de sono, tá? Foi observado que as pessoas aumentaram a sua performance de memória. Fome de sono, né? Muitas vezes nós comemos demais porque estamos, na verdade, com uma necessidade de boa noite de sono. As pessoas que dormem muito bem tendem a ser mais magras, mais felizes, mais bonitas, né? Porque o sono
é importante. Mas o que a gente não se percebe é que quantos de nós acorda no meio da noite, pensa de ir para a geladeira, abre a geladeira, meio entediado e quer comer, né? Existe provas nesses estudos feitos em Harvard de que a pessoa que dorme mal, ela tem mais fome, tá? Quanto menos você dorme, mais fome você tem. Está muito associado à obesidade, a questão da duração do sono também tem seus efeitos com o tempo. Então, eles colocaram quais são as substâncias que fazem você aumentar, tá? Aumentam os níveis de grelin e leptin. Então, aquelas pessoas que têm, por exemplo, alergias alimentares, geralmente são pessoas que não têm qualidade de sono, tá? A quantidade também de comida que você come, as calorias, aquela vontade de comer coisas calóricas, né? Uma vontade de comer um petisco. Então, isso é uma questão de sono, tá? O sono é muito importante e ele te faz ter vontade de comer coisas. E também a atividade física, né? Se você está com muito sono, muito cansada, você diminui, né? A vontade de fazer atividade física, você começa a ter intolerância ao exercício. O sono também influi na função do coração, aumenta a resistência à insulina, então aumenta o risco de diabetes, né? Hoje o que mais a gente vê é desde criança já com resistência insulínica, e aumenta os problemas de respiração durante o sono, como a apneia. Então você vê, né? Você não dorme, aí você aumenta o problema de respiração e aí você dorme menos, né? Por causa da apneia, então é um círculo vicioso. Mas o que talvez você não sabia até agora, hoje já vai ficar sabendo, que além do sono interferir na sua questão hormonal, na sua questão metabólica, no seu humor e até e se você come muito ou não, sabia que o sono tem influências no seu comportamento? Algumas áreas do cérebro, como a striatum, são muito importantes e elas estão diretamente ligadas à função do sono, tá? Então, emoções positivas. Eu li essa semana uma pessoa falando assim: ai, gente tóxica no Facebook, né? Gente tóxica, só fala dela mesma, vê o defeito em todo mundo. Gente, isso é característico de quem tem privação de sono, que não consegue dormir bem. Não são todas as pessoas que não conseguem dormir bem que são assim, né, gente? Mas às vezes a pessoa, por tanta falta dos seus neurotransmissores, de triptofano, serotonina, e pela falta da produção da melatonina, então ela não vai ter emoções positivas, sabe? Isso é muito importante. Motivação. Isso é uma coisa que eu vejo muitas pessoas se matando. Quando eu digo se matando, gente, eu estou falando da pessoa fazendo um esforço fenomenal para se sentir motivada a ler um livro, a estudar, a trabalhar, né? Fazer as coisas, terminar as coisas. Aquela pessoa que começa um projeto, e daqui a pouco ela vai morrendo, ela vai apagando, ela vai meio que desistindo dos seus sonhos, desistindo dos seus projetos. Essa falta de motivação vem da privação de sono, sabia? Então, o comportamento que a pessoa, às vezes, ela começa a inventar desculpa, porque isso não é para mim, porque, sabe, a fulana, o fulano faz isso, né? Vamos falar do nosso negócio? Você não, a Clara faz porque ela tem maior talento para isso, o Hugo faz porque ele tem maior talento para mim. Quer saber, esse negócio não é muito para mim, não. É porque essa pessoa, muitas vezes, ela pensa assim por uma falta de motivação. Mas essa falta de motivação vem exatamente de uma disfunção hormonal que causa a ela essa desmotivação. Sabe a falta de tesão na vida? Então,
recompensa de resposta, né? Que eu traduzi do inglês, assim, ficou meio estranha essa frase. Mas é assim, a pessoa ela não consegue ver o positivo, sabe? Ela não consegue ver o prêmio, ela não consegue ver. Na experiência com os ratos, então, se você coloca uma coisa lá para o ratinho que ele deveria ir atrás, e ele não tem mais aquele senso de movimento em resposta, né? Então, estrutural, funcional, na mudança comportamental. Então, se você tem uma pessoa que ela era antes, uma pessoa amorosa, de repente aquela pessoa começa a ficar. Isso acontece muito, a gente vai falar aqui, isso acontece muito com os adolescentes, né? Então, os adolescentes eles começam a dormir menos. E também, por toda a mudança hormonal, o sono diminui a qualidade. Então, eles começam a ficar agressivos, começam a ficar violentos, começam a ficar opositores, né? Então, isso é um comportamento estrutural do funcionamento cerebral por conta do sono, da falta de sono, né? Percepção mais negativas e das consequências de correr risco. Então, você tem aquele jovem que pega o carro, vai a 200 por hora, ele quer se mostrar e ele não quer saber. O pai fala, a mãe fala: não, esse aqui, tá, mãe, pô, eu sei que eu estou fazendo, né? Esse tipo de comportamento inconsequente está muito associado a quem tem sono de má qualidade, tá? E agora o mais importante, sintomas de depressão, sabe? Então, pessoas que começam a fazer coisas que não faz sentido, que colocam elas em risco, porque elas entram num processo de depressão muito severo. Por que entra em depressão? Claro, já falei, ó, baixa imunidade, altera a questão hormonal, altera a produção dos neurotransmissores. Então é isso, viu, gente? Bom, eles fizeram um estudo no hospital com mais de 10 mil estudantes, tá? 38% tinha sono insuficiente. E principalmente atualmente, né? Que as crianças vão para a cama e ficam lá no jogo, ficam lá na rede social até de madrugada. E aí, no dia seguinte, tem que ir para a faculdade, tem que trabalhar, ou tem que fazer alguma coisa. Então, essa galera está sofrendo muito, né? 40% dos adolescentes tinham menos de 6 horas de sono. E eles tinham sintomas, sim, de depressão, tristeza e falta de esperança. Meus amores, então, se você está num processo depressivo e você desconfia que você não tem boa noite de sono, é hora de prestar atenção. Ouça essa live quantas vezes for necessário e comece a tomar as providências. E a tia Clara trouxe aqui para você dicas bem legais de como você pode melhorar, tá? Então, mais de três vezes mais estudantes dormiam menos horas e também reportaram o uso de álcool, tá? O que aconteceu? Quando eles fizeram esses estudos, e foram estudos mesmo com exames de sangue, foram estudos feitos lá no hospital de Harvard, eles perceberam que as pessoas, os adolescentes, os jovens que dormiam menos, tinham uma maior tendência ao uso de álcool e experimentavam o uso de álcool. Bom, se você ainda não entendeu, depois disso tudo que eu falei aqui, que afeta o seu psicológico, que afeta o seu humor, que afeta o seu cérebro, que pode causar um Alzheimer, que altera a produção hormonal, enfim, que teu humor é alterado, que toda a função do seu cérebro é alterada, que você pode ter um Alzheimer mais novo, né? Enfim, ainda tem dúvida? Mas por que mesmo que eu preciso dormir, né? Por que eu preciso dormir e por que eu preciso cuidar da qualidade do sono? Então, vamos repetir, vamos fazer uma revisão. Resistência a infecções, tá, gente? E aqui eu queria falar um pouquinho das crianças. Na Noruega, as crianças têm uma coisa chamada bedtime, sabe? Hora da cama.
E eu fiquei muito surpresa quando eu chamava minhas amigas para sair à noite, que elas diziam assim: ai, o bedtime da minha filha é às 7 da noite. E eu pensava, o que que é bedtime, gente? Por que que tem que ter bedtime? Eu não entendia muito isso, né? Exatamente, porque se você quer ter uma criança com boa memória, com bom aprendizado, com boa saúde, o governo norueguês ele entende que você tem que cumprir com uma coisa chamada ciclo cardiano. O ciclo cardiano ele vai determinar o horário que você precisa dormir. Então, você precisa repetir isso. Isso é uma questão de saúde, tá? Na Finlândia, é um pouco menos rígido essa questão do bedtime. Mas também, gente, eu já cheguei no Brasil, já vi criança assim, de 3 anos, meia-noite, brincando na sala. Na Finlândia, se eles pegam uma criança na rua, mesmo que seja no carro da mãe ou no colo do pai, ou qualquer coisa desse tipo, depois das 10 da noite, eles vão tomar a criança de você, porque isso é constituído como um abuso, tá? Você está abusando dessa criança. Por que você está abusando? Se você não tem o bedtime do seu filho muito cedo, ele vai ter mais problemas de infecções, ele vai ter mais problemas de memória, ele vai ter mais problemas hormonais, ele vai ter problemas. Então, isso é considerado um. Aqui, uma foto que eu passei para vocês fala da consequência da deficiência do sono. E sabe qual é uma dessas consequências? Vamos lá. Risco de diabetes. Eu falei para vocês que se você não dorme bem, você cria mais resistência insulínica. Lembre, todas as aulas de obesidade, de músculo, eu falo da importância de dormir, né? Então, quem quer emagrecer não vai emagrecer se você não cuidar do sono. Então, quem quer emagrecer, por exemplo, e tem fibromialgia ou tem doenças da artrose, artrite, os ites da vida, precisa cuidar primeiro do sono, porque a deficiência de sono cria mais níveis de inflamação, cria também câncer. Naquela foto anterior que eu mostrei, fala exatamente ali das células cancerígenas, como elas reagem quando você dorme, tá? Cria também obesidade. Lembra que eu falei lá daquelas toxinas, da grelina, da peptina, que você produz no cérebro quando você não dorme bem, né? Então, aumenta a quantidade da sua comida, aumenta a vontade de comer coisas gordas e tudo mais. A Vera tá ali, ó, abrindo a boca, que ela não tá dormindo bem. A Vera precisa cuidar do sono dela, tá ali bocejando. Ô, tia Clara, tá muito chato, a Vera tá precisando botar o sono em ordem. Brincadeiras à parte, gente. Burnout. Alguém já ouviu falar do que é burnout? Burnout é um tipo de crise que a pessoa tem quando ela está trabalhando, ela trabalha muito, ela se esforça muito, ela fica muito cansada, e aí chega um momento que ela não consegue fazer mais nada, ela entra em burnout, ela ficou esgotada, queimada. Esse é um termo que eu não traduzi porque eu não conheço a expressão dele em português, tá? Então, a pessoa que sofre burnout, ela fica inclusive de licença médica e tudo mais, tá, gente? Porque é uma questão muito séria e muito importante. Falta de atenção. Então vamos lá, meus amores, vocês que têm crianças com hiperatividade ou vocês que já são adultos e adultas, se vocês não conseguem ter concentração para assistir uma live, para assistir um treinamento, se vocês não têm concentração, você provavelmente está tendo deficiência de sono. E uma pessoa pode falar assim, mas eu durmo até as 10 da manhã, que é isso? Mas se você não dorme um sono de qualidade, né? Então tem que atingir aquilo que a tia Clara fala, sono REM. Regulação hormonal. Então, hormônios importantes, como o hormônio do crescimento, né, o GH, que é o growth hormone, melatonina e muitos outros,
depende de que você tenha uma boa noite de sono. Instabilidade emocional, a pessoa que não dorme, ela fica meio bipolar, daqui a pouco ela tá bem, daqui a pouco ela quer quebrar a casa toda, ela sabe aquelas senhoras que quer quebrar a casa toda, nem vou dizer que eu já fui dessas, né, gente? Nem vou dizer que eu já fui dessas. E o meu ex-marido não veja essa live, viu, Paulo Cataldi? Não assista essa live. Então, a pessoa que quer quebrar a casa toda, que tem uma instabilidade emocional, que não consegue lidar com frustração e que tudo está ruim para ela, essa pessoa com certeza tem uma deficiência de sono de qualidade. Então, quando as pessoas me pedem um protocolo, a primeira coisa que eu pergunto é como está o seu sono. Algumas pessoas demoram a dormir, mas elas dormem até mais tarde, elas acham que isso é normal. Não é normal. O ciclo circadiano, ele tem que ser respeitado, o sono, ele tem as suas etapas. Então, nós deveríamos dormir quando escurece, tá? Então, se você dorme de manhã, mas dorme até mais tarde, você está em deficiência de sono também, tá? Coisas que nos roubam o sono, né, meus amores? Todo mundo sabe, né? A gente pega o telefone, a televisão, o tablete, leva para a cama, toma um cafezinho à noite, né? E aí come à noite, vai dormir com a barriguinha cheia, ou fica lá nos petiscozinhos, vendo uma Netflix da vida, e isso tira o seu sono. Então, você tem que ir para a cama. Eu vou falar de qualidade de higiene do sono daqui a pouco. E você tem que ir para a sua cama na hora certa e para dormir. Não é ir para a cama para assistir Netflix, tá bom? E eu vou explicar por quê. Olha, hoje eu já acho que essa estatística mudou muito, mas 1 em cada 5 crianças são diagnosticadas com TDAH. E a gente consegue ver muitas outras, esse número está maior, a gente consegue ver que muitas outras também são TDAH e não tem o diagnóstico, né? Então, por que isso? Porque eles têm má qualidade de sono por falta de nutrientes, por falta de coisas que promovam uma boa quantidade de neurotransmissores. Então, é por isso que a gente vai ter que aprender a tratar. Bom, na aula de ontem eu mostrei que a questão do triptofano para dormir bem. Tem gente que acha assim, eu vou comprar o triptofano, né? Gente, não é legal você comprar o triptofano, você tem que conseguir o triptofano da comida, da alimentação, tá? Mas se você não sabe, então a gente tem nutrição orgânica, né, micelializada, que a gente pode apresentar a vocês, é onde vocês vão conseguir boa quantidade de triptofano de uma alimentação. Então vamos lá. Serotonina. O triptofano é o que produz a serotonina. E se você não tem serotonina, você não vai produzir melatonina. Então tem gente que diz assim: então eu vou tomar melatonina, né? Que é melhor. Gente, não é melhor. Por quê? Claro que se você não dorme de jeito nenhum e se nada está funcionando, você pode tentar tomar uma melatonina. Mas você já viu que a melatonina ela é proibida em altas doses, ela é proibida em muitos lugares. Antigamente os médicos diziam assim, uma coisa, um hormônio natural. Não, não é natural. Melatonina é um hormônio sintético. E ela tem que ser proibida sim. Eu antes tomava melatonina e ficava com uma raiva dessa coisa da proibição. Aqui na Espanha, por exemplo, você só pode tomar melatonina de 1,5. Por quê? Existem médicos trabalhando com altas doses de melatonina, assim como tem as altas doses de vitamina D, as altas doses de vitamina C, eles trabalham com altas doses de melatonina para regular doenças autoimunes. Mas qual é o problema da melatonina em doenças autoimunes? É que se você começa a dar melatonina, então você não vai fazer esse processo. Você não vai produzir o triptofano que te faz produzir serotonina, que faz te produzir melatonina. Então você vai dormir, mas não vai ter bom humor, não vai ter esses outros hormônios
já controlados. Mas esses hormônios estão relacionados ao ânimo, ao controle da ansiedade, à regulação do sono, né? E da insônia, são antioxidantes, então vão evitar que você fique doente e tudo mais. Agora vamos falar da higiene do sono. Tia Clara sempre, quase toda live fala sobre higiene do sono, porque é muito, muito importante. O que a gente deve evitar à noite? Tomar um alquinho, né? Tem gente que gosta de tomar um vinho, que tomar um whiskyzinho que relaxa, né? Gente, isso não é legal, tá? O álcool, ele não faz parte da higiene do sono. Evite treinos pesados. Tudo que estimular o seu corpo deve ser evitado. Até um banho quente, tá, gente? Evite bebidas cafeinadas, evite carnes, evite o telefone. Uma coisa importante, a gente tem luz, tem gente que dorme com a luzinha do abajur ligada. Não pode. Para produzir melatonina, você tem que dormir com tudo escuro. Na minha casa, não só eu uso um blackout, que isola mesmo toda a luz, como eu coloco a máscara. Gente, máscara é muito importante, porque mesmo que você feche no blackout, às vezes tem um LEDzinho ali da tomada do carregador do seu telefone. Aliás, carregador de telefone não deveria estar no quarto, né? Mas às vezes tem uma tomadinha ali de alguma coisa que está no seu quarto. Você acredita que aquele LEDzinho é capaz de impedir que você produza melatonina? Então, não pode, não pode. Crie uma rotina e um horário para dormir. Tem gente que um dia dorme meia-noite, outro dia dorme 2 da manhã, outro dia está tão cansado que deita às 10. Isso é ruim, porque você já pode ter geneticamente uma tendência a um ciclo circadiano diferenciado, mas você pode educar o seu corpo, tá, gente? Então, dormir todo dia no mesmo horário. Então, se você não consegue dormir, sabe, saia da cama, coloque uma meditação, comece a meditar, que logo o sono vem, né? A galera não tá aí para meditação, né? Então, você começa a meditar, põe uma música, né? Zen, mas saia da cama, porque a sua cama ela tem que ser um lugar só para dormir, tá? E procure ler algo leve, né? Meu marido gostava de colocar, além de colocar um filme, ele gostava que o filme fosse de terror, de violência. Nós tivemos aqui um peca para capar por causa disso, porque infelizmente eu abri o olho quando eu olhava alguém estava matando alguém, dizer, gente, pelo amor de Deus, né? Não dá para dormir desse jeito. E se você lê uma coisa muito excitante, você vai ficar querendo ler mais e não vai dormir. Então, lê uma coisinha leve, uma poesia, sei lá, alguma coisa bem leve, e aí você pode dormir. E faça como a Vera, deite, coloque a live da tia Clara, deixa a live da tia Clara lá falando, que logo vai te dar sono também. Espero que não, é só uma brincadeira, né, gente? Então, meus amores, vamos revisar? Dormir é importante. Você é o resultado do quanto você dorme, sabe? Tão importante quanto comer. Aliás, eu acho mais importante do que comer. Então, se você recebeu essa live, essa indicação dessa live por mim, pode me chamar e a gente conversa. Eu vou fazer um protocolo para que você consiga dormir melhor, tá? Se você recebeu de um outro terapeuta ortomolecular, você fala com a pessoa que te mandou o link do YouTube, se você estiver assistindo, ou dessa live, e peça uma análise exclusiva para o seu caso, tá? Mas não fique sem dormir, porque a higiene do sono é importante, porque a tua vida depende, olha, as suas defesas imunológicas, o seu humor, se você vai ter Alzheimer ou não, tudo que acontece, a desintoxicação do seu cérebro, sua memória, sua aprendizagem, o tipo de pessoa que você quer ser, às vezes você não consegue ser, porque você não dorme, gente, ou você não dorme um sono de qualidade, tá? Então, às vezes você quer ser mais inteligente, quer ler mais livros, quer memorizar, quer aprender mais, quer fazer um trabalho de qualidade, quer fazer uma coisa diferenciada e não consegue porque não dorme. Tá bom? Então, se você tem depressão, ansiedade, problemas com sono, chama a gente, tá? Chama a gente que a gente vai te ajudar. Muito obrigada por hoje só. Espero que vocês tenham gostado e
Tá comigo aí, Hugo? Ah, né? Sempre eu tô. Ai, ai, como é bom. Clara, você falou muito da rotina, né? E uma coisa que me ajudou muito foi aquela luz do celular. Meu celular tem um modo leitura ou modo noturno, que a luz fica de branca, ela passa para luz amarelada. Sim. Essa, essa estratégia, né, é importante também, a luz amarelada, por exemplo, em vez de ter lâmpada de LED no quarto, a gente colocar uma luz mais amarelada ou um abajur com uma luz mais fraquinha, mais amareladinha. Sabe o que eu estou usando também lá no meu quarto? Eu estou utilizando minha ring light, né, que é aquele que a gente usa para fazer as lives, que eu posso também escolher a corzinha amarelada É essa e eu aqui, deixo ela né? mais fraquinha possível. Isso tem muito a ver também com a luz azul, coisa. Não, para dormir não tem muito a ver. Você tem que tirar a luz mesmo, né? Você tem que evitar todo tipo de luz. Mesmo, claro que a luz azul, a luz branca, ela é um pouco pior do que a luz amarela. Mas Uhum. lembre-se que o nosso corpo ele funciona da seguinte forma. Então, quando a gente tem uma, quando a gente foi feito, né? A gente foi feito para estar acordado durante o dia e à noite ter um breu. A luz artificial, ela foi uma criação do homem. Ela não é uma necessidade do corpo humano. O corpo humano tem que ficar no breu total e dormir mesmo, nesse momento de breu, né? Teria que ser breu total mesmo, quando a gente vai para o interior, que não tem nem aquela luz na rua, né? Então, na nossa casa, até aquela luz do poste que às vezes vai para o teu quarto é prejudicial. Então, para dormir, você tem que tirar toda a luz, tá? Toda a luz, mesmo que seja um pouquinho. Então, você precisa decidir, agora eu vou dormir, e aí você apaga tudo. Mas como preparação, é válido o que você está falando. Então, assim, eu vou começar a preparar, então eu vou botar menos luz, que é para o meu corpo ir se acostumando. Tá, isso é possível, mas o ideal mesmo é que você entenda que está na hora de dormir, tem que tirar toda a luz mesmo, botar blackout. Na Finlândia é muito interessante, porque à noite, da meia-noite, e tá um sol, gente. E na Noruega também, tá um sol, mas tá um sol. Sabe o sol da meia-noite? Ele existe, ele tá lá na Noruega, na Finlândia, 2 horas da manhã na Noruega, dependendo do lugar, tem um sol de rachar, gente. Como é que essas pessoas dormem? Lá todo mundo tem a cultura do blackout, sabe? Então eles fecham a casa toda com blackout, que é para poder dormir, senão o sol tá entrando dentro do quarto, né? E aí fica difícil dormir. Então, isso que a gente tem que fazer, sabe? Colocar tudo fechado. É muito importante temperatura, tá, gente? Quem não consegue dormir por causa de calor, tem que encontrar um jeito de colocar um bom ar-condicionado, uma boa temperatura. O frio é parte desse processo. Porque, olha, se a gente tivesse dormindo na rua, estaria fresquinho, né? Então, a gente precisa da temperatura mais fresquinha. Eu aprendi isso na Finlândia, eles colocam as crianças para dormir do lado de fora numa temperatura de menos 20 graus, e eles dizem que a gente dorme melhor. E aí foi que eu fui entender por que eu sempre gostei de dormir. Então, o Hugo está dizendo, eu já vi médico dizer que há risco de morte se a pessoa ficar 4 dias sem dormir. Gente, há risco de morte mesmo. E eu não sabia disso, eu passei muitos anos sem dormir. Eu achava um barato ficar a noite toda lendo livro. Eu li um monte de livro, por isso que eu tive Alzheimer. Então, isso não rola mais, né? O uso da luz noturno, é o Hugo de novo. Depois que eu operei do macroadenoma, Márcia, né? Durmo demais, é bom dormir durante o dia? É controverso essa coisa de tirar um cochilo, né? Mas eu diria que se você tem uma necessidade, você deve dormir sim. Eu li um livro uma vez, que esse livro ele direcionou toda a minha vida, né? É um livro de uma neurocientista, e ela teve um derrame, né? Um AVC muito estranho lá, muito severo. Então, o que ela fez?
Ela não, ela ficou num estado mais ou menos como eu fiquei. Engraçado que eu conheci esse livro antes de ficar nesse estado. Mas ela ficou sem andar, sem falar, ela dependia de tudo. E ela se curou, o nome do livro é A Cientista que Curou o Próprio Cérebro. E ela disse que ela acredita que o que curou a ela foi que a mãe dela obrigava ela a dormir durante o dia inteiro. As pessoas iam lá para visitar e tal, e a mãe não estabelecia um tempo mínimo de visita para ela e deixava ela dormir e fazia ela dormir. Então ela acredita que a cura, o que restabeleceu o cérebro dela, foi o tanto que ela dormiu, né, nesse período de recuperação. Então, se você tem uma necessidade de dormir, tira a sua sonecazinha, tá? Dá uma, né? Que é importante. Mas eu não vejo isso como importante para quem dorme bem, sabe? Se você dorme bem à noite, você acorda. Como é que eu sei que eu dormi bem? Claro. Primeiro, você acorda para fazer xixi? Se você acorda 2, 3 vezes para fazer xixi, já é um perigo, tá? Então, se você acorda para fazer xixi, você não dormiu bem. Aí você acorda para fazer xixi, você ligou a luz do banheiro. Acabou a melatonina, acabou a produção de melatonina, tá? Acendeu a luz do banheiro, já foi, né? Você já não dormiu bem. Então, tem que se levanta para fazer xixi à noite, tem alguma coisa errada. Outro dia uma pessoa falou assim, não tem nada de errado, porque a gente toma muito suplemento, é muito líquido, tem que acordar. Não tem que acordar. Se você acorda 2, 3 vezes para ir ao banheiro à noite, tem problema, tá? Se você acorda cansada, sabe aquele coisa assim, eu não quero levantar da cama, por quê? Se você acorda assim, meu amor, você não dormiu, você simplesmente não dormiu. Se você acorda mal-humorado de manhã, tem que tomar um café para abrir o olho, para dizer bom dia, você também não dormiu bem, tá? E se você dorme até as 10 da manhã e acorda e não sai da cama, e não sai pulando, também está errado. Então, com esses estudos, poucas pessoas, de fato, pouquíssimas pessoas realmente conseguem dormir bem. Então, o que a gente precisa fazer? Quem assistiu a minha aula de ontem sobre a vitamina D, eu falo ali dos suplementos que você precisa tomar, porque hoje uma pessoa falou assim para mim: mas não é melhor comer a comida natural? Eu acredito em comida. Claro, gente, que é melhor comer a comida natural, mas você tem acesso a uma comida orgânica? Você tem acesso à diversidade de alimentos, né? Você tem acesso a uma comida que o solo seja bem preparado, bem adubado? Sabe que esse solo super, né? Você tem acesso a uma comida que não seja geneticamente modificada? Você tem acesso, além disso, a uma comida, uma alimentação que tem uma boa, com uma água de qualidade? Então, infelizmente, a maneira de produção dos alimentos hoje não nos dá a garantia de nutrição. Mas, além disso, mesmo que você tivesse isso, como eu já tive, por exemplo, só me alimentando com sucos orgânicos, gastava uma grana, gente. Olha, eu tive tanto trabalho de conseguir um lugar que vendia alimentos orgânicos, foi antes de conhecer o Omnilife, né? E aí eu tomava só sucos orgânicos e tudo mais, e não adiantou nada. Por quê? Muitas vezes você tem mutações genéticas, como eu expliquei ontem na aula da vitamina D, e você, através dessas mutações, não consegue assimilar, sintetizar os alimentos. Então, se você não sintetiza, você não produz os hormônios de qualidade, os neurotransmissores de qualidade. É por isso que a gente precisa de uma alimentação especial. Para finalizar hoje, que a gente tem já mais uma reunião, o dia hoje está agitadíssimo, graças a Deus. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Importantíssimo, fibra, ômega 3 ou DHA e o EPA, e também inulina, tá? Muito importante, zinco, magnésio, selênio, e aquelas substâncias que a gente já sabe que melhora o cérebro, ajuda a desintoxicar o cérebro, né? Vitamina D, enfim, as vitaminas antioxidantes. Então, se você precisa de um protocolo específico
para o seu cérebro, para dormir melhor, fala com a gente, tá bom? A gente está aqui para te ajudar. Bom, Deus abençoe a todos vocês. Fiquem com Deus. Um resto de domingo maravilhoso, divino para vocês. E até domingo que vem, nós estaremos aqui novamente falando. Eu não sei, a gente já escolheu um tema, mas agora não me lembro, tá bom, gente? Mas sempre com temas interessantes. Na semana que vem a gente vai estar aqui de volta. Qual era o tema, Hugo, que você me sugeriu? Eu até esqueci, mas a gente falou disso essa semana. Bom, gente, até domingo que vem. Fiquem com Deus e saúde para todo mundo.